O cachaceiro foi colocado de volta na cadeira da presidência da República, né? Voltou à cena do crime, como disse o Geraldo Alckmin. E aí, o amor venceu, né? Como ele disse, aí o amor venceu. E o Brasil voltou. O Brasil voltou. Voltou o Brasil da corrupção, né, dos bilhões, dos escândalos de bilhões de corrupção ao Brasil. Voltou. E agora é o mais canalha de todos os escândalos, né? Um escândalo de corrupção que está tirando dinheiro dos velhinhos aposentados, inclusive dos mais humildes, né? Descobriu-se aí que a maioria dos velhinhos que estão sendo roubados são de municípios aí do interior do Nordeste, né? Lá onde o Lula é bem, o povo adora o Lula. Lá no Maranhão tem vários municípios ali com uma quantidade enorme de velhinhos sendo roubados, né? Lá no Maranhão, onde o Flávio Dino, né, que é o amigão do Lula desde a infância, né, amigo, governou ali durante muito tempo. E é isso aí, pessoal. Então, é nesses lugares aí, né, nesses confins aí do Brasil, né, do Nordeste do Brasil, que o pessoal se aproveitou para roubar dos velhinhos. E agora parece que a mídia finalmente está acordando, né? Está acordando e está começando a criticar o governo Lula, principalmente pelo fato do Lula até agora não ter mandado embora o tal do ministro Carlos Lupe, que já tinha sido mandado embora lá no governo da Dilma, lá atrás, lá em 2014, 2000, sei lá que ano que era. Eu sei que ele já tinha sido mandado embora no governo da Dilma também por corrupção, né? Então, a coisa é complicada desde lá, mas ele é amiguinho do Lula, né? Faz tempo, ele é amiguinho do Lula, né? São comparsas ali, né? Das negociatas, tal, né? Então o Lula quis colocá-lo de volta para ser ministro da Previdência, um ministério que cuida somente da Previdência Social. E o cara não teve a manha de cuidar do dinheiro dos velhinhos, né? Bom, vamos ver aqui, pessoal, o que o pessoal lá da Globo News está falando. Vamos ver. O avisaram sobre a existência de denúncias, mas que era preciso ter fatos concretos para serem investigados. O que ela diz? Que diante da inação de Lupe, enviou um pedido ao Ministério da Previdência, aí sim, em junho. Isso aqui é, ela está comentando sobre uma assessora lá, né, uma conselheira lá do INSS que avisou o Lupe do esquema de corrupção. Vamos ver. De 23, para incluir o assunto na próxima reunião do Conselho, o que não foi acatado porque a Previdência, a pasta, disse que a pauta do encontro já estava fechada, então não tinha. Fraude no INSS não cabe, não é motivo para você reabrir a pauta de um encontro, isso é comentário meu. Durante a reunião, no dia 12 daquele mês, a ex-conselheira pediu que a denúncia que ela fez fosse registrada em ata. E aí a revelação que o Bausa fez, tal, a gente já mostrou aqui para vocês as atas, tal. Aí tem uma fala dela aqui, ó, que é importante. Não levaram para o conselho, não debateram um tema, não criaram, por exemplo, um grupo de trabalho com mais pessoas envolvidas. Acabou ficando uma situação bastante constrangedora, porque parece que ninguém sabia, e não é verdade. Todo mundo estava vendo o problema. Então, assim, nós só sabemos disso agora, nós, sociedade, imprensa, porque a Polícia Federal fez uma operação, fez uma investigação. Mas, CGU, né? CGU e Polícia Federal, muito bem. Lembrado, Otávio. Mas se isso não tivesse acontecido, a gente não saberia que o ministro da Previdência já estava a par. Já estava ciente. Há 2 anos, Merval. E repito aqui o que nós falamos na semana passada. O Lupe, como ele bem disse, ser responsável pelo presidente do INSS, esse que foi demitido, que ele matou no peito dizendo que era dele, responsabilidade geral dele, só foi demitido porque o governo viu que não tinha mais o que fazer, mas ele queria segurar. E como fica a situação do ministro Lupe diante dessas evidências? Numa situação normal, ele teria que pedir demissão ou ser demitido, porque
Agora ele está passando para uma segunda etapa. A primeira etapa ele disse que não tinha nada, que o presidente tinha que ser mantido e tal. Agora ele está dizendo que sabia e que aí justificou por que não fez nada e tal. Não tem justificativa. Sabia há 2 anos e não fez nada e permitiu que aumentasse até o problema. Então, O cara sabia, fazia 2 anos e meio do esquema de corrupção e não fez nada, não tomou nenhuma atitude, deixou a coisa rolar e a coisa foi aumentando exponencialmente. Desde 2023, o esquema multiplicou-se, né? Cresceu exponencialmente, né? Foi para cima mesmo. não tem como dizer que ele não tem culpa. O governo, se tivesse condições políticas de agir normalmente, teria que demitir o Lupe. O problema agora é o apoio político, partidário do PDT e a relação de amizade do Lula com o Lupe, esse tipo de coisa. O governo está pendurado numa questão política para resolver um problema que é de polícia. Porque existe um racha dentro do governo Lula, na apuração que eu tenho feito, que é a seguinte: tem uma ala que defende que o Lupe tem que sair para ontem, a gente já está falando isso aqui desde a semana passada, e tem uma ala que está envolvida com a costura dos palanques para 2026, dizendo não dá para abrir mão do PDT, porque o Lupe é o presidente do PDT, manda no PDT, é o dono do PDT. Então, um governo que não consegue amarrar partidos como o do Centrão não pode se dar ao luxo, na visão desses integrantes do governo, de abrir mão de quem está do seu lado, independentemente de acordo para 2026. Já fechou, já está fechado com eles. Então, tem esse dilema, que, no meu ponto de vista, é um dilema fraco e é um desgaste custoso para o governo, porque a imagem que fica é que o governo está defendendo o Lupe e está olhando pouco para quem, de fato, é vítima, que é a sociedade que foi penalizada com essas fraudes no INSS. Então você vê, né? O governo ele não tem coragem, o Lula não tem coragem de mandar o Lupe embora por conta de receio de perder apoio do PDT para as próximas eleições. O PDT está com Lula, é um dos poucos partidos que fechou já um apoio em 2026 para o governo Lula, né? Para a eleição do Lula. Então ele morre de medo, então ele vai deixar de mandar embora um ministro, ou seja, compactuar com a corrupção, porque tem medo de não se reeleger. Olha que nível de governo é esse, né? Ou seja, então deixa um corrupto lá no governo, o cara que tá, sabe, aí já foi mandado embora uma outra vez por corrupção, mas deixa ele aí, vai deixando ele aí, né? Quem sabe todo mundo esquece, quem sabe o Xandão prende outro ex-presidente aí, né? Como ele prendeu lá o Collor, quem sabe o Xandão prende outro cara aí, né? Faz um barulho e todo mundo esquece aí de novo do escândalo de corrupção no INSS. Então, é assim que vai levando o governo Lula, né? Essa vergonha. Mas vamos continuar aqui. O Lupe, ele é um personagem que hoje constrange o governo. E ele é um aliado incômodo para o governo Lula. E não é de hoje que ele é um incômodo para setores do PT e para governos do PT. Eu fui recuperar uma reportagem que eu fiz aqui na Folha de São Paulo em 2011, que eu assinei com o Valdo, assinei com você essa matéria. De 9 de novembro de 2011, ele dizendo que ele só deixaria o governo Dilma abatido a bala, porque a pasta dele, a pasta do Trabalho, o Ministério do Trabalho, à época, estava às voltas com denúncias de irregularidades. Sabe quando o Lupe deixou? Ele desafiando Dilma. Dilma era a presidente aqui, era aquele momento Dilma... Eles criaram aquela imagem de marketing, Dilma fazia faxina no governo, ia tirando os ministros, acho que 6 ministros. Falou bem mesmo, imagem de marketing, porque não era nada disso. O governo da Dilma estava cheio de gente corrupta e ela estava fazendo cena ali para parecer que ela era a faxineira, né, limpando a corrupção do Brasil. Tá bom. Mente que eu acredito, vai. Saíram do governo enrolados com escândalos de corrupção, irregularidades. Ele foi deixar o governo em 5 de dezembro de 2011, um mês depois dessa fala dele, dizendo: Dilma me conhece,
eu só saio do governo abatido a bala, porque o escândalo foi crescendo, 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 e ele foi deixando o governo sangrando. O governo Dilma. Corta para 2025. O governo está vivendo uma situação muito parecida com o mesmo personagem. Em avaliação, o ministro da Você vê então que a história se repete, né? Toda aquela corrupção do governo Lula tá voltando, a escândalos bilionários, né, de corrupção. Voltou o Wesley Batista, né? A JBL, voltou todo mundo, né? Até o Cabral tá fazendo videozinho aí de dentro da piscina dele, do apartamento duplex dele lá no Rio de Janeiro, né? Indicando filmes pro fim de semana lá, soltão, numa boa, curtindo a vida adoidado, né? Enquanto a cabeleireira tá presa só porque perdeu o mané na estátua. Vamos lá. Previdência perdeu todas as condições de permanecer no cargo. E aqui eu não estou fazendo antecipação de juízo de valor sobre o que ele sabia ou o que ele não sabia da história, mas foi incompetente. Mas Natuza não começou com ele, começou em 2019, mas a Ana Flor falava aqui, e eu vou repisar, o volume de descontos explodiu em 2023, de 22 para 23. Daí, por si só, já não dá para manter o ministro no cargo. Não é nem por rolo, que eu não tenho como dizer se havia ciência dele ou não, se a investigação vai descambar para isso, mas por incompetência mesmo. E mais, não só por incompetência, mas não ter agido de maneira correta. Primeiro porque descumpriu uma ordem do presidente da República de demitir aquele que era alvo da investigação e presidente do INSS. Já começa por aí. Em segundo lugar... Também não tem nada a ver, porque o Lula também não demite, deixou o Juscelino Filho aí, que era ministro das Comunicações, 2 anos, sabendo que o cara estava envolvido com corrupção. Desde que o Lula botou ele lá, ele já estava envolvido com corrupção, e o Lula não mandou embora, agora vai querer que o Lupe mande embora lá o presidente do INSS. Quer dizer, é tudo hipocrisia. Porque ninguém sabe onde essa investigação vai dar. Essa é uma investigação clássica, como se diz, de uma comissão parlamentar de inquérito. Você sabe como começa, não sabe como termina. E você não sabe quem está com a mão suja nessa história. Então é o seguinte, atingiu algo grave, são os aposentados, é roubo de dinheiro de aposentado, de pensionista. Gente que não tem condição, que muitas vezes não tem condição de ir a uma agência do INSS. Então, o governo, que num primeiro momento, insisto, agiu de maneira correta, foi diligente, agora me parece que está dormindo no ponto. Natuza, mas tem um problema de coalizão partidária, porque o PDT, eu concordo que há. E o governo não pode ficar vendendo assim partidos, porque os que têm e que são mais próximos, porque são da centro-esquerda, precisam de cuidado. Mas vai respingar no próprio Palácio do Planalto, se o governo demorar a agir. Então, acho que pode dormir no ponto, acho que está dormindo no ponto. E Lupe não tem condição de ficar. Eu não sei que atestados ele terá ao longo desse processo, no final dessa história. Mas de incompetência, esse atestado já é dele. Então, é um lamaçal de corrupção, de falta de ética, de conchavos, de interesses, né? E esse aí é o governo. O amor venceu, gente. O amor venceu. O Brasil voltou. Olha que maravilha que tá o Brasil. Ou o Lula percebe que as desculpas tornam a demissão do Carlos Lupe ainda mais necessária, ou o status de ministro concedido a esse personagem será a forma mais cara de simular preocupação com os aposentados, sem ajudar os aposentados. Então, o Carlos Lupe já devia estar fora do ministério, Fabiola. Aí você pergunta, ele está nesse lamaçal? Não importa. A investigação vai dizer qual é a responsabilidade do ministro. Há 2 hipóteses. Ou foi incompetente ou foi cúmplice. Em qualquer dessas hipóteses, ele não pode permanecer no ministério. Ele não pode permanecer no ministério. Então, passa da hora do afastamento do Lupe. Como ele não vai pedir demissão, porque ele acha que agiu corretamente, cabe ao Lula tomar essa decisão. Uma conselheira
Aí então, pessoal, vocês estão vendo aí, por final aí o carequinha, o Josias de Souza, né? Depois da Andréa Sadi, da Natuzanelli, todo mundo descendo a lenha no Lula, porque o Lula não está mandando embora o Carlos Lupe. O Lula demorou quase 2 anos e meio para mandar embora o Juscelino Filho. Vocês acham que o Lula vai mandar embora o Carlos Lupe agora, que é amigão dele desde sei lá quando, né? Ali envolvidos, sempre juntos ali nos esquemas tal. Você acha que ele vai mandar embora o Carlos Lupe? Eu, na minha opinião, eu acho que o Lula não vai mandar embora, vai segurar, vai se desgastar, né? Vão descer a lenha e tal, mas ele vai segurar por medo de perder o apoio do partido nas próximas eleições. Eu também não sei o que um partido como esse, né? Que apoio é esse, né, que os caras tanto desejam? Meu Deus do céu, como esse país está completamente pervertido na sua ética, na sua moral. É uma hipocrisia completa e absoluta. Gente, é isso aí, né? Vocês viram aí, o pessoal está começando a descer a lenha, né? Finalmente, né? Pelo menos tem isso, né? Finalmente, de uns tempos, de uns meses para cá, acho que foi no final do ano ali, quando deu o escândalo do Pix ali, né? Aquele problema do Pix, que parece que a mídia começou a ter um posicionamento diferente e vem descendo a lenha no velhinho da picanha de lá para cá, né? Às vezes eles dão umas passadas de pano, às vezes eles chutam o pau, né? E agora estão, quer dizer, não estão criticando o Lula pelo escândalo, mas estão criticando ele pelo fato dele não mandar embora o tal do Carlos Lupe, que já, como eu já falei, já foi mandado embora lá no governo Dilma por conta de corrupção. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e tudo de bom. Que Deus proteja o nosso país.